Sermos humanos implica em olhar para a nossa luz e para a nossa sombra, em olhar para as coisas belas, bonitas, nobres que a gente desenvolveu na vida, para os nossos valores, mas olhar também para as coisas não tão nobres, para aquilo que a gente ainda tem dificuldade, para os nossos limites, para aquilo que a gente faz e que não é tão legal assim, sem também jogar sobre isso uma grande carga. Eu digo que quanto mais você é capaz de olhar para a sua própria sombra, mais tolerante você é com as outras pessoas. Olá! Ontem eu estava no grupo Presence, que é um grupo de mentoria que eu dou para mulheres profissionais que trabalham com mulheres. É um grupo onde a gente fala sobre empreendedorismo feminino, negócios, onde a gente fala sobre posicionamento no mercado e principalmente sobre como é para cada uma de nós trabalhar com outras mulheres, nos colocarmos a serviço de outras mulheres. E o que acontece nessa relação? Ontem a gente aprofundou sobre essa relação entre as mulheres e apareceu um assunto muito interessante. Se você é uma mulher que trabalha com mulheres, é provável que você também já tenha vivido isso. Ontem, uma das minhas mentorandas me perguntou: Ana, como é que faz quando uma colega ou uma subordinada numa equipe, ou uma chefe, ou uma mulher dentro de um grupo terapêutico, uma paciente, como é que a gente faz quando a gente está trabalhando com outras mulheres e uma especificamente nos incomoda profundamente? Bom, a minha primeira resposta é assim: se você faz um trabalho para valer, se você amplia o seu trabalho, se você cresce o seu trabalho e começa a impactar mais mulheres, necessariamente nesse crescimento você vai encontrar pelo menos uma, às vezes muito mais de uma, mulher que vai te incomodar. Por que isso acontece? Por vários motivos que eu quero conversar agora com você. O primeiro deles é que todas nós temos algo que na psicologia a gente chama de sombra. O que é sombra? Sombra é tudo aquilo que eu tenho dificuldade de reconhecer que eu mesma tenho. Sei lá, tenho dificuldade de acreditar que eu também minto, então eu falo, não, eu nunca minto. Tenho dificuldade de dizer, que eu erro, ou que eu sou muito exigente, crítica em determinados momentos, ou então que eu me coloco como vítima em alguns momentos da vida e fico como uma reclamona. Qualquer um desses papéis que não são muito bacanas, que não são socialmente bem vistos ou aceitos, a gente tende a querer excluir da nossa vida, esconder, deixar de lado. E esse deixar de lado, na psicologia, se chama deixar na sombra. Ou seja, todos nós temos tudo na nossa sombra. E aquilo que mais nos incomoda em outra mulher, provavelmente é algo que está excluído, que está na minha sombra e que talvez eu possa olhar com mais carinho. Isso na psicologia se chama projeção. É quando eu projeto em outra pessoa um conteúdo profundo meu do qual não tenho muita consciência. Um conteúdo que eu não quero olhar, que eu não quero que faça parte da minha vida. Mas sermos humanos implica em olhar para a nossa luz e para a nossa sombra, em olhar para as coisas belas, bonitas, nobres que a gente desenvolveu na vida, para os nossos valores, mas olhar também para as coisas não tão nobres, para aquilo que a gente ainda tem dificuldade, para os nossos limites, para aquilo que a gente faz e que não é tão legal assim, sem também jogar sobre isso uma grande carga. Eu digo que quanto mais você é capaz de olhar para a sua própria sombra, mais tolerante você é com as outras pessoas. Porque você sabe que assim como as outras pessoas, você também erra. E porque você sabe que assim como você, as outras pessoas também estão tentando ser felizes, também estão tentando fazer o melhor que elas podem. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual, quando a gente começa a expandir nosso trabalho, a gente vai encontrar mulheres que nos incomodam. Se você, por exemplo, é uma facilitadora de círculos de mulheres, você deixa de trabalhar só com mulheres que são parecidas com você. O que eu vejo acontecer em vários círculos de mulheres, e não tem nenhum problema nisso, é que muitas vezes, no início, alguns começam dentro de igrejas, outros começam de forma voluntária, outros começam até entre amigas. Então é natural que as mulheres que se aproximam no início sejam mulheres mais próximas, mais parecidas com a própria facilitadora. À medida que você queira profissionalizar o seu trabalho, que você queira se capacitar, e é isso que eu ensino para as minhas mentorandas, naturalmente vão aparecer mulheres muito diferentes de você. E aí sim você começa a ser testada na sua capacidade de escuta, sem julgamento. Aí você começa a ser testada na sua capacidade de lidar com a diferença. Afinal de contas, uma mulher que é completamente diferente de mim, dos meus valores, do que eu acredito, ela nega quem eu sou?
Claro que não, absolutamente. Nós podemos conviver e podemos crescer e aprender por aquilo que nos une, por aquilo que nos identifica ou por aquilo que nos difere. As mulheres que são diferentes de mim também me ensinam muito. E esse é o segundo motivo pelo qual você pode atravessar um grande incômodo por estar diante de uma mulher que é muito diferente de você, pela dificuldade de escutá-la sem julgamento, pela dificuldade de lidar com a diferença. Então, se você me perguntar, Ana, como é que eu faço em relação a isso? Eu vou te falar daqui a pouquinho. O terceiro motivo pelo qual a gente necessariamente vai lidar com alguns incômodos é que trabalhar com gente é um grande laboratório. Eu digo que trabalhar com as pessoas é exatamente aquilo que expande o meu espaço interno. Então, se você quer saber qual é o tamanho do seu espaço interno, olhe para quantas pessoas você consegue impactar na sua vida profissional hoje. E é justamente isso que vai fazer com que muitos incômodos venham à tona. No trabalho com as mulheres existe um espelhamento, e esse espelhamento revela a nossa sombra, a nossa dificuldade de escuta, revela a nossa dificuldade de lidar com a diferença e revela também dificuldades internas, questões ligadas à minha família de origem, à minha relação com a minha mãe, com as mulheres que vieram antes, com ser mulher e com o feminino. E aí você pode me perguntar agora, então, Ana, como é que eu faço para lidar com essas questões? A primeira etapa, eu sempre acho que é importante que seja uma etapa para olhar para você mesma, de autodesenvolvimento. Eu sempre digo, a gente só leva outra mulher até onde a gente foi dentro de nós mesmas, até onde nós fomos dentro de nós mesmas, até onde eu fui capaz de olhar para mim mesma e para a minha própria história. Quanto mais eu mergulho nas minhas próprias questões, nas feridas que eu tive, nas dificuldades que eu tive com outras mulheres, com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha sogra, quanto mais eu vou olhando de forma generosa para mim mesma, mais generosa eu me torno com as outras mulheres, mais sensível a escutá-las, mais eu me sinto conectada com a dor, com o sofrimento delas, com a alegria e com as conquistas delas. Menos eu preciso competir. Por tudo isso, eu sempre acho que vale muito a pena trabalhar com mulheres e você já deve ter percebido que eu sou apaixonada por esse trabalho. Se você também trabalha com mulheres, eu espero ter contribuído um pouquinho com a sua história, com a sua vida profissional e te inspirar a refletir sobre essas questões. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo. Se você não estiver inscrito ainda no meu canal, se inscreve para você ser notificada toda vez que eu mando um vídeo novo. Espero que tudo isso possa gerar valor à sua vida. Te espero no próximo vídeo. Ao longo da minha caminhada, já são 18 anos de formada, eu não sei se você sabe, mas eu sou psicóloga, sou coach e sou mentora de mulheres que trabalham com mulheres. E nessa caminhada, especialmente junto com as